Exemplo 5. No exemplo 5 a gente vai considerar então o espaço, o Pn, né? O espaço vetorial Pn. Pn é o espaço de todos os polinômios em uma variável até grau n, né? De grau menor ou igual a n. Tá? Então vamos lá. Então, dados dois polinômios em Pn, né? Então eles são de que forma? Né? Eles são da forma a0 mais a1x mais a2x² mais a3x ao cubo até a nx a n. Beleza? Então, dados dois com essa cara, como que eu posso definir então esse produto interno? O produto interno vai ser o produto das coordenadas. Então, é este vezes este, né? Esse mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Né? Então, eu multiplico os termos que acompanham o mesmo grau de x. Tá? Essa que é a ideia. Então aqui vamos fazer n igual a 2 e pensar nas condições para satisfazer produto interno, só para a gente ter uma ideia de como isso funciona. Então eu vou pegar aqui P de x igual a 0 mais a1x mais a2x ao quadrado. Porque o P2, né? Então são todos os polinômios em uma variável x de grau menor ou igual a 2. Né? Então todo mundo tem um termo constante, um termo que acompanha x e um termo que acompanha x ao quadrado. E aí eu pego um outro polinômio Q, né? Também B0, vai ser um B1x mais um B2x ao quadrado. Né? E o produto entre P e Q vai ser exatamente A0 B0 mais A1 B1 mais A2 B2. Certo? Vamos lá. Então, qual é a primeira condição? A primeira condição é que o produto, né, quando eu pego o mesmo polinômio, dê positivo, maior ou igual a zero. Então, vamos lá. Então, se eu faço o produto de P com P, então, eu vou multiplicar o primeiro de P pelo o termo constante de P pelo termo constante de P. Então, vai ficar o termo constante de P ao quadrado. Depois, o termo que acompanha x de P vezes o termo que acompanha x de P. Então vai ficar o termo que acompanha x de P ao quadrado. E o termo que acompanha x ao quadrado de P e vezes o de P. Então vai ficar ao quadrado, A2 ao quadrado. Tá? Como é soma de quadrados, é claro que é maior ou igual a zero. E só é zero se cada um deles for zero. Ou seja, A0 igual a A1 igual a A2 igual a zero. E se todo mundo é zero, significa que o P é o polinômio nulo. Né? Então, não tem termo constante, não tem termo em x e não tem termo em x². Então, ele é um polinômio nulo. Tá? Então, polinômio nulo no espaço em Pn, no caso aqui P2, ele é o vetor nulo. Beleza? Então, satisfaz a condição I. A primeira condição. A segunda condição. Se eu multiplico por lambda um polinômio, né? Lambda P vezes Q, né? Produto. Bom, multiplicar um polinômio por um lambda significa multiplicar o quê? Multiplicar os termos constante, o termo x e o termo x². Então isso aqui vai ficar lambda vezes A0, esse é o termo constante de lambda P, vezes o termo constante de Q, é o B0. O termo que acompanha x de lambda P é lambda A1. O termo que acompanha x em Q é o B1. O termo que acompanha x² em lambda P é lambda A2. E o termo que acompanha x ao quadrado em Q é o B2. Beleza? Então tem lambda aqui, aqui e aqui. Ou seja, eu consigo tirar um lambda em evidência. E olha só o que sobra, né? O que sobra é exatamente o produto entre P e Q. Então esse é a lambda, produto entre P e Q. Beleza? Conseguimos então confirmar desta maneira. Terceiro item, né? A terceira propriedade, o que vai acontecer aqui? Vamos dar uma olhada. Eu quero mostrar que ele quebra na soma na primeira entrada. Então se eu pego P mais Q com um polinômio R aqui, como que fica? Né? Vamos chamar esse R aqui com entradas C1, né? C0, C1x, C2x, tá? Então aqui, só anotar aqui, ó, R é C0 mais C1x mais C2x². Tá? Vou considerar esse R aqui. Então como vai ficar?
vai ficar o polinômio soma, então somar dois polinômios é somar o termo constante, somar os termos que acompanham x e assim por diante. Então vai ficar A0 mais B0 mais A1 mais B1 x mais A2 mais B2 x ao quadrado, né? Então esse polinômio que eu acabei de escrever aqui é exatamente a soma de P mais Q. Eu vou somar esses dois polinômios. Então eu vou somar A0 com B0, vou somar A1 com B1, então tirei o x em evidência dessas duas parcelas. Vou somar A2 com B2, né? Vou tirar o x quadrado em evidência. Tá? Então é esse polinômio. E o polinômio R, né, que a gente escreveu ali por C0, né, mais C1x mais C2x ao quadrado. Né? Então como funciona esse produto aqui? Então eu vou fazer o produto das coordenadas, né, dos termos constantes. Então vai ficar A0 mais B0 vezes C0. O termo que acompanha x, então A1 mais B1 vezes C1. Mais o termo que acompanha x quadrado, A2 mais B2, vezes o termo que acompanha x quadrado aqui, que é C2. Ok? Posso decompor então esse produto, então vai ficar A0, C0, B0, C0, A1, C1, mais B1, C1, mais A2, C2, mais B2, C2, certo? Bom, posso separar agora os termos que acompanham A, então A0, C0, mais A1, C1, mais A2, C2, mais o termo que acompanha B, então B0, C0, mais B1, C1, mais B2, C2. Esses termos aqui primeiro é exatamente o produto de P com R, né? Porque A0, A1 e A2 são os coeficientes de P. E C0, C1 e C2 são os coeficientes de R. Então isso aqui é exatamente o produto de P com R. E aqui são exatamente os coeficientes de Q e de R. Então é o produto de Q por R. Beleza? Então olha só, quebrou na soma como a gente queria. E o último item, né? O quarto item. Vamos apagar aqui para ver o que acontece, né? No quarta propriedade que a gente precisa verificar para mostrar que é um produto interno, é verificar se é comutativo, né? Então, se eu faço o produto de P por Q, é a mesma coisa que o Q por P. Bom, P por Q, qual que é? É exatamente o produto dos que tem o mesmo potência de x. Então, A0, B0, A1, B1 e A2, B2. Né? Faço essa soma. E o que acontece se eu inverter? Então, vai ficar B0, B0, A0, B1, A1 e B2, A2. E olha só, é exatamente as mesmas coisas, porque o A0, B0 é igual a B0, A0. A1, B1 é igual a B1, A1. E A2, B2 é igual a B2, A2. Então, por isso que vale a comutativa. Então, o produto de P por Q é a mesma coisa que o produto de Q por P.